Olá, eu sou a Natália aqui do Eu Sem Fronteiras e seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade na série de lições que podemos aprender com alguns filmes indicados ao Oscar 2022. Se você chegou agora e ainda não viu o nosso primeiro vídeo da série sobre o filme King Richard Criando Campeãs, eu vou deixar o link nos cards e na descrição para você assistir depois. E se você já está acompanhando essa série, já aproveita para deixar nos comentários a sua opinião, o que você está achando desse estilo de vídeo e quais filmes você gostaria que nós falássemos aqui. Pode deixar aqui nos comentários, mesmo que não for dos indicados ao Oscar, nós podemos continuar fazendo esse quadro futuramente. E sem mais delongas, o filme que vamos abordar hoje é o Duna e os profundos ensinamentos que essa história tem a oferecer. E bom, antes de começarmos, vale sempre o alerta de que pode conter, na verdade, tem spoilers ao longo desse vídeo. Então, se você ainda não assistiu o filme, se você não quer receber nenhum spoiler, você salva esse vídeo para ver depois e assiste Duna para depois vir aqui e ver se você percebeu algum desses aprendizados que nós vamos falar hoje, ou até mesmo compartilhar com a gente quais aprendizados você tirou desse filme. Agora, se você já assistiu, fica conosco até o final, porque Duna tem muita coisa interessante. E nós vamos trazer 4 liçõezinhas que eu achei muito interessante que a gente pode aprender com esse filme. Uma rápida sinopse para quem já viu o filme, mas precisa refrescar a memória. Duna é a adaptação de um livro escrito por Frank Herbert em 1965, que inclusive é um dos pais da ficção científica e serviu de inspiração para séries e filmes muito conhecidos hoje como Star Wars e Star Trek. O filme já teve uma adaptação no passado, mas acreditam que não foi a melhor adaptação para tudo que o livro tem a oferecer. Então, agora em 2021, lançou uma nova adaptação feita pelo Denis Villeneuve. E bem resumidamente, a história gira em torno da trajetória de Paul, que é filho de Leto Atreides, que é um duque que aceita a missão de comandar, de fazer ali uma missão no planeta de Arrakis, um planeta que contém uma especiaria muito importante para todo o universo. O Paul também é filho de uma sacerdotisa chamada Lady Jessica. E essa sacerdotisa é muito poderosa e ela também passa os ensinamentos dos seus poderes para o Paul, o que faz dele uma figura muito importante, não só pelo seu pai, que é um líder, um duque muito importante, que o ensina a ser um líder também, mas pelos poderes que a sua mãe sacerdotisa passa para ele. Bom, o filme ele gira em torno ali de questões políticas, mas no meio dessas questões políticas o Paul vai desenvolvendo também a sua parte magística. E apesar de ser algo muito político, não é sobre política que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas sim sobre o que nós podemos aprender com esse filme tão valioso, que tem lições maravilhosas. Inclusive, para quem ver o filme e gostar, o livro também parece ser bem interessante de ler, com muitas lições e muitas questões filosóficas, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Mas agora nós vamos às lições que eu separei, que eu achei interessante desse primeiro filme de Duna, porque é um filme dividido em 2 partes. A segunda parte ainda vai lançar futuramente. Um primeiro aprendizado que a gente pode notar bem no começo do filme é sobre o nosso contato e confiança na nossa intuição. O Paul ele é uma pessoa que tem uma intuição muito forte, ele recebe mensagens por sonhos, por visões, ele sente as coisas acontecendo. E essas intuições dele não só abrem o caminho dele em alguns momentos, como também mostra algumas coisas de futuro, que não importa o que ele faça, essas coisas ainda se concretizam. Então, isso mostra o quanto é importante a gente confiar na nossa intuição, que às vezes o que aparece pra gente, pra quem acredita, em sonhos, em visões, em pensamentos, tudo isso é muito importante. Então, é bom anotar esses pequenos insights que vêm, os sonhos que nós temos, porque serve como um guia para nós, como serviu para o Paul no filme. A segunda lição, e acho que uma das mais valiosas, é o controle do medo. Nós conseguimos perceber que uma das coisas que a Lady Jessica ensina para o seu filho é sobre não ter medo, apesar das circunstâncias, porque o medo ele controla a gente, o medo ele impede que nós vejamos com clareza e também nos impede de conseguir sair de alguma situação. Inclusive, eu vou ler rapidamente uma frase que ele repete ao longo do filme. E essa frase é uma frase que ele repete num momento em que ele está sendo submetido a uma dor muito grande. E graças ao controle do medo da dor, ele consegue sair daquela situação, passar naquele teste que ele estava passando. Então, por isso eu acho tão valioso, porque para nós, no dia a dia mesmo, é importante termos controle do medo. E eu acho essa frase muito bonita, muito interessante, é por isso que eu vou ler para vocês. E a frase diz o seguinte:
Eu não devo ter medo. O medo é o assassino da mente. Medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei meu medo, permitirei que passe por cima e me atravesse. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá, somente eu permanecerei. Só essa frase já é uma grande lição de vida. Quando nós deixamos o nosso medo passar, tudo que permanece somos nós, a nossa essência, e as coisas que nós podemos viver a partir do momento que superamos todos os medos. E essa lição nos leva para a nossa terceira lição, que é soltar o controle da situação, ainda falando sobre medo. Tem um momento no filme em que Paul e sua mãe Lady Jessica estão em uma espécie de aeronave passando por uma tempestade de areia muito forte, e o Paul não está conseguindo controlar a situação, não está conseguindo controlar a sua nave. Nesse momento vem aí uma intuição, né? Uma visão com intuição. Olha a intuição aí falando com ele em outro momento do filme. E essa intuição guia o Paul a soltar o controle, a desligar a nave e deixar que ela se vai ali naquela tempestade de areia. E o Paul acabou concordando com isso, ele desligou a nave, ele se segurou ali. E pelo que eu lembro, ele fica repetindo essa frase sobre o medo, né? Pra se lembrar de manter o controle. Ele e a mãe dele repetem essa frase no momento. E assim, em alguns minutos, né? Não sei quanto tempo isso leva exatamente. Mas a própria tempestade de areia vai empurrando a nave até o momento em que ela expulsa a nave da própria tempestade, fazendo com que eles saiam ilesos daquela situação. E aquilo pra mim foi uma virada de chave sobre o controle, sobre soltar o controle. Existem situações que nós realmente não podemos fazer nada, a não ser sentar e esperar que a situação passe. Quanto mais a gente se mexe, quanto mais a gente se esforça, pior nós estamos. A nossa vida ela é feita de momentos de caos e às vezes esse caos trabalha para levar a gente para uma vitória, para um lugar novo, para alguma coisa que está para chegar que é positiva. Então lembre-se de quando você estiver com medo porque as coisas estão fora do seu controle, solta o controle de vez, solta o medo de vez e permita que a própria tempestade te guie para fora dela. E por fim, a quarta lição é sobre o entendimento do mistério da vida. Nesse filme existe o povo desértico, né? Um povo que vive ali na areia. Nesse planeta de Arrakis, a água é muito escassa, embora tenha essa especiaria que é muito importante. A água é escassa, é muito quente e esse povo, eles têm a sabedoria do deserto, né? Eles sabem sobreviver ao deserto, tanto que eu acho muito interessante que eles têm uma forma específica de andar no deserto para evitar que o monstro, né? O grande monstro do filme perceba os passos deles e cheguem até eles. E chega um momento que eles citam uma frase muito interessante que é: o mistério da vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida. Se a gente parar para observar que eles estão num planeta ali em situação hostil, né, que eles estão passando pelas dificuldades de não ter água o suficiente, por ser um planeta quente, por ter diversas sociedades tentando invadir aquele planeta para pegar as especiarias, que é uma coisa muito importante para eles também. Então, eles são aquele tipo de povo que a gente pode entender como xamãs ou muito sábios. E essa lição eu achei muito interessante, porque realmente a vida ela é repleta de mistérios e a gente não consegue entender o sentido da vida. A gente não consegue entender o porquê as coisas são de tal jeito, porquê que a vida nos levou a tal lugar. E realmente não existe uma forma de resolver essa situação, esse problema. Não tem como encontrarmos uma resposta para os mistérios da vida. A única forma da gente começar a entender a vida é vivendo ela plenamente. É você aceitando o seu destino, aceitando a sua jornada e passando por ela de coração aberto, derrotando o que precisa derrotar, vivendo as situações que precisa viver. E assim, os mistérios pouco a pouco vão se abrindo para você. As respostas que você precisa, aquelas respostas profundas sobre a vida, quem é você, qual o seu propósito, o que você veio fazer aqui, elas não estão em livros, nem em pessoas, nem em cursos, elas estão na vida. E a partir do momento em que você começa a viver e a se entregar para a vida, todas essas respostas vêm até você. Bom, esses foram os aprendizados que eu tirei em Duna. Se você teve alguma percepção diferente, comenta aqui nos comentários pra gente. Se você concorda ou discorda com alguma lição, comenta aqui também. Se você gostou desse estilo de vídeo, também deixa sua avaliação aqui nos comentários pra gente saber. E conta pra gente quais outros filmes você gostaria que a gente falasse, mesmo que não tenha nada a ver com o Oscar. A gente pode fazer desse quadro um quadro vitalício aqui no canal, tá bom? Lembre de compartilhar com seus amigos, com as pessoas que assistiram Duna e também gostaram. E nós nos vemos na próxima semana com mais um vídeo sobre o Oscar 2022.